Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de função do primeiro grau. Nesse bloco aqui eu vou dar sequência ao que a gente tinha feito no bloco anterior. Trouxe aqui alguns gráficos. A partir desses gráficos a gente vai definir qual é a lei de formação, qual que é a expressão algébrica que a gente associaria ali àquelas retas que estão sendo representadas. E lembrando que todos esses gráficos que eu trouxe aqui são de questões aplicadas em provas / vestibulares aí por esse Brasilzão. E eram de questões em que, em algum momento, o candidato teria que, ou seria interessante para o candidato, conhecer a lei de formação da função. Então, aqui nesse exercício, nesses exemplos que eu trouxe aqui avulso, o que a gente vai tentar encontrar é justamente isso. Qual que é a expressão algébrica que eu associaria às retas que estão representadas aí nos gráficos? Então, bora nessa? Me ajuda aqui, ó. Olha para cá. Nosso primeiro exemplo é esse, desse bloco é esse aqui. Bom, para início de conversa, a gente já está aqui com uma situação um pouquinho mais favorável, porque você vai ver que essa reta que está aqui, olha, ela já corta aqui o meu eixo vertical, ok? Aquela reta que está ali, ela está cortando o eixo Y. Então, significa que a gente já ganhou, aliás, vai cortar o eixo Y, a gente sabe. Agora, onde vai cortar o eixo Y, quando isso aparece de maneira evidente para a gente, é um bônus que a gente já levou para casa. A gente sabe que funções de primeiro grau vão ser expressões do tipo y igual a ax mais b. Esse b, qual que é o nome dele oficial de batismo? Esse b é o nosso coeficiente linear. E o b, graficamente, é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, por isso que eu falei que a gente ganhou ele aqui como um bônus. Aqui cortando no 1, eu já sei que aquela expressão ali é do tipo y igual a ax mais 1. Fala para mim, conversa comigo que eu discuto daqui. Me ajuda. Quando eu for fazer o cálculo ali do A, qual que é o nome oficial dele mesmo? Coeficiente angular, posso chamar de coeficiente de variação. Aquele A que tem a ver com a razão de uma possível PA que eu fosse associar àquela história que está ali. Pois é. Qual que é a expectativa que eu vou criar a respeito do sinal do A daquela função? Fala para mim, positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Vai ter que ser um A positivo. Por quê? Porque a reta que está ali representada é uma reta o quê, gente? É uma reta crescente, ok? Então eu não calculei ainda o valor do A, mas eu já sei que ele vai ter que sair com um sinal positivo. E aí como que eu posso mesmo descobrir o valor do A? Bom, aí aqui agora você tem algumas maneiras. Você pode escolher um ponto qualquer que pertença àquela reta, pegar o y daquele ponto e substituir ali naquela expressão algébrica, pegar o x daquele ponto e substituir ali naquela expressão algébrica. É um caminho para você descobrir o valor do A, tá bom? Depois eu deixo até aqui essa solução também para a gente ver na prática. Mas eu bato muito na tecla, porque eu acho que vai ser muito importante para vocês lembrarem-se sempre que aquele A, que é o nosso coeficiente de variação, ele vai poder ser obtido como um ΔY sobre um ΔX. O que é o ΔY e o ΔX? É a diferença entre dois valores de Y e dois valores de X. Em outras palavras, escolha quaisquer dois pontos que pertençam à reta e faça a diferença entre os seus valores de Y e os seus valores de X. Ouviu o que eu falei? Escolha quaisquer dois pontos. Aqui eu tenho vários pontos explicitados ali que pertencem à reta. Eu vou escolher dois. Quais que você vai escolher, Bruno? Olha, eu estou a fim de escolher esse que está aqui e esse que está aqui. Se não for o mesmo que você, não tem problema. O que eu preciso que você se lembre é que esse meu A, ele vai ser ΔY sobre ΔX. Olha para cá, variação em Y. Qual que é a variação dos Y aqui, hein? Um Y vale 7, o outro vale 5. Então me ajuda aí, qual que é a variação em Y? A variação em Y é de 2 unidades. E qual que vai ser a variação em X? A variação em X é essa que está aqui, ó. Um X valia 2, o outro valia 3. Então qual que é a minha variação em X? A minha variação em X é de 1. Olha aí que molezinha. Qual que é o valor do meu A? Variação em Y, 2. Dividido pela variação em x, 1. Logo, o meu A acaba sendo igual a 2. E assim, a lei de formação dessa função é essa que está aqui, olha, y igual a 2x mais 1. Perfeito? Brunão, e se porventura não tivesse utilizado os pontos 2 e 5 e 3 e 7? Tá, fala para mim, quais aí que você gostaria de utilizar?
Ah, professor, eu queria ter utilizado o 3 e o 7 e o menos 2 e o menos 4. Beleza. Fala para mim qual que seria a variação em y nesse caso. Pô, Bruno, variação em y ó, você está saindo de um ponto que está lá no y igual a 7 e está indo para um ponto que tem um outro y igual a menos 4. Qual que seria a variação em y? Pô, a variação em y seria de 11, certo? 7 menos o menos 4, eu teria uma variação de quanto? Uma variação de 11. E qual que teria sido a variação em x? A variação em x dele, olha para cá, teria ido, ó, tinha lá um x que era 3, e tinha um outro x que era quanto? Que era menos 2,5. Quando você vai de um x, 3, para um que é menos 2,5, 3 menos menos 2,5 daria quanto? Daria 5. Quanto que é 11 dividido por 5? 11 dividido por 5 dá aquele 2 que a gente tinha visto ali. Por isso que eu falei, quaisquer dois pontos que você escolhesse e fizesse as diferenças entre as coordenadas de y e as coordenadas de x, daria o resultado que a gente tem que a gente encontrou ali. Cuidado, não pode trocar. Ah, professor, eu inverti. Coloquei em cima ΔX e embaixo ΔY. Já falei que não pode inverter porque divisão não é uma operação comutativa. 1000 dividido por 2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 1000. Então não pode trocar essa ordem, tá bom? E só para reforçar o que eu comentei. Ah, professor, eu não cheguei ao valor do A usando aqui a história da taxa de variação, do coeficiente de variação. Eu quis substituir um ponto. Beleza, não tem problema nenhum isso. É um raciocínio importantíssimo que a gente tem que ter prática com ele mesmo. Então, um outro caminho que você poderia ter seguido seria de, por exemplo, pega um ponto que pertence à reta. Ponto aqui, por exemplo, 3 e 7. Olha para essa expressão, até então a gente tinha essa expressão que está aqui, né? Olha para essa expressão e no lugar do y dela você coloca o 7, no lugar do x você coloca o 3. Então você ficaria com isso aqui, olha, no lugar do y coloca o 7. 7 é igual a, no lugar do x você coloca o 3. 7 é igual a vezes 3 mais 1. Daí então você vai trabalhar com 3a, ó, esse mais 1 ia passar para o primeiro membro subtraindo, ia ficar 7 menos 1, que ia ter que ficar igual a 3a, 7 menos 1 vai dar 6, 6 vai ficar igual a 3a, de onde você vai concluir, então, que o a seria 6 dividido por 3, o a, então, teria que ser 2. Tá vendo aí? Tanto faz. Outra coisa. Pô, Brão, ao invés de substituir um ponto, eu substituí 2. Não há necessidade alguma de você fazer isso. Mas se fez, errado não vai dar. Você vai acabar tendo que trabalhar com um sistema com duas equações em duas incógnitas, vai dar uma volta maior, mas vai chegar aos mesmos valores de A e de B que eu obtive aqui, certo? Eu falo que você não tem que fazer substituição de 2 pontos ali naquela expressão, porque o B você já tinha ali, certo? Que é simplesmente o ponto de interseção da reta com o eixo Y. Mas errado não vai dar. Vamos lá, eu tenho que aproveitar. O que quer dizer aquele A igual a 2? O A igual a 2 indica para mim a ideia de que para cada unidade que eu andar no eixo X, o meu Y vai subir 2, certo? Aquele A que a gente vai entender como sendo a minha taxa de variação me mostra isso. E para cada unidade deslocada em X, eu ando 2 unidades em Y, ok? Então aqui, por exemplo, ó, você está vendo que para o X igual a 3, o Y dele foi 7. Agora você ia ganhar o mundo. Por quê? Se o meu X aqui fosse 4, qual que seria o Y dele? Ora, se para o x igual a 3 o y foi 7, para o x igual a 4, eu não aumentei uma unidade? Então, para cada unidade que eu ando em x, em y, eu ando o equivalente à minha taxa de variação, que foi 2. Então, se o meu x fosse 4, o meu y seria 9. Se o meu x fosse 5, o meu y seria 11. Se o meu x fosse 6, o meu y seria 13, certo? E agora ali o comportamento vai ser o de uma progressão aritmética de razão 2. Vamos para mais uma, vem comigo. Então aqui, ó, a gente vai chegando às leis de formações e vamos aproveitando aqui para ir sempre revisando o conteúdo que a gente viu até agora aqui nesse nosso módulo. Vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui. Fala para mim aí qual que seria a expressão algébrica que eu associaria a essa reta que está indicada aí para vocês. Me ajuda. Bom, de novo, já levei para casa quem? Já levei para casa aqui nesse caso o B, certo? O B, porque eu tenho ali visivelmente o ponto de interseção da reta com o eixo Y. Então, se funções de primeiro grau são expressões do tipo y igual a ax mais b,
O B, que é o meu coeficiente angular, o B, que é o meu coeficiente angular, acaba sendo o 3. Desculpa, o B, que é o meu coeficiente linear, vai acabar sendo o 3, perfeito? Y igual a x mais 3. A partir de agora, você tem duas opções. Ou você substitui um ponto que pertença àquela reta ali na expressão algébrica, ou você vai se lembrar que o A ele vai ser o meu coeficiente de variação, meu ΔY sobre o meu ΔX, tá bom? Então aqui, se a gente for fazer, porque aí aqui, gente, é muito convite o ΔY sobre ΔX. Olha para cá, tá muito simples. Pega para mim os dois pontos. Bom, aqui eu só tenho dois pontos, então teriam que ser só esses dois mesmo, certo? O que é ΔY? Ó, a variação em Y tá aqui, ó, é 3. Perfeito? E qual que é a variação em X? Ó, a variação em X é essa que está aqui, ó, também de 3 unidades. Certo? Então, qual que vai ser o meu A? É só o 3 dividido por 3. Ó. ΔY foi 3, ΔX foi 3. O meu A vai ter que ser quanto? O meu A vai ter que ser 1. E aí, ó, morreu aqui a nota. Y é igual, se o meu A vale 1, 1x é a mesma coisa que x. Y é igual a x mais 3. Perfeito? Então, aqui, se você agora fizer a substituição, qualquer ponto que pertença àquela reta, tem que pertencer, tem que satisfazer ali aquela expressão algébrica, tá bom? Então, sobre o A, lembrar, o A é o nosso coeficiente angular, e a gente fala, né, a gente já falou aí em vídeos e situações anteriores, que recebe o nome de coeficiente angular justamente porque existe um ângulo, e é aquele ângulo ali entre o eixo x e a reta, cuja tangente, a tangente daquele ângulo dá exatamente o nosso coeficiente angular. Foi 1, perfeito? Então, beleza. Coeficiente angular, taxa de variação, é aquele A que a gente viu ali que vale 1, certo? E que aquele A igual a 1 indica para mim? Aquele A igual a 1 indica que, para cada unidade que eu andar no eixo X, o meu valor em Y vai aumentar também, aqui no caso, uma unidade, tá bom? Aqui a proporção é de 1 para 1. Para cada x andado, meu y também anda 1. A gente pode dizer que y e x são grandezas diretamente proporcionais? Não. A gente já viu em vídeos anteriores que para que a gente diga que as variáveis ali são diretamente proporcionais, as grandezas são diretamente proporcionais, a minha função teria que ser linear. Naquele caso ali, o meu b teria que ser igual a zero. Então aqui, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. A minha função ela é crescente. Mas eu não posso dizer que são duas grandezas diretamente proporcionais, porque aquela função que está ali ela não foi linear, tendo em vista o fato de que o b dela foi diferente de zero. Tá bom? Mas percebeu como que aqui seria muito direto o esquema do ΔY sobre ΔX? Vamos para mais uma. Olha essa que está aqui, ó. A, 0 e 2. C, 3 e 23. Então aqui, ó, A, 0 e 2 são as coordenadas desse ponto, tá bom? E C de coordenadas 3 e 23 são as coordenadas aqui desse ponto. O que eu estava precisando? Eu estava precisando da expressão algébrica, né, da lei de formação associada aqui a essa reta. Então, qual que é a expressão algébrica que dá origem ali àquela representação gráfica? Por ser uma reta, a gente sabe que é de uma função de primeiro grau, certo? Uma reta, no caso ali, inclinada, então, uma função de primeiro grau. Já crio aqui uma expectativa de que o sinal do A da minha função vai ter que ser o quê? Vai ter que ser positivo, já que aquela reta é crescente, o meu A vai ter que ser positivo. Então, eu vou ter aqui, olha, Y igual a AX mais B, já sabendo que esse meu A vai ter que ser positivo, tá bom? O B eu ganhei. Por quê? O B é o ponto de interseção da minha reta com o eixo Y. É por isso que vocês têm que ficar atentos. Mas ali 0 e 2, que ponto é esse? Aí bonitinho, né? Quando o cara já coloca o 2 ali no gráfico, você sabe. Mas aí ele dá a coordenada do ponto e ficou perdido. Não, isso tem que ser natural para vocês. Ó, 0, 2, ele tem x igual a 0, y igual a 2. Então é esse ponto que está aqui, ó. Então, o que ele está te dizendo é que a reta está cortando o eixo y lá no ponto 2. Então, o b eu levei para casa de novo. Eu tenho lá, ó, y igual a ax mais 2. E agora, como que eu vou fazer para descobrir o valor do A?
Das duas, uma. Ou você faz uma substituição, pega ali, por exemplo, aquele ponto de coordenadas 3 e 23, troca o y por 23, troca o x pelo 3, e aí resolve uma equaçãozinha simples ali de primeiro grau, ok? Ou trabalha com a ideia de ΔY sobre ΔX. Quanto variou em y? Quanto variou em x? Então vamos dar uma olhada? Ó, se a gente for fazer aqui análise com esses dois pontos, me ajuda. Quanto que vai ter variado aqui, ó, em y? Ó, esse y aqui é 23, esse y aqui era 2. Então, qual que foi a minha variação em y? A minha variação em y foi de 21 unidades, perfeito? E qual que foi a minha variação em x? Ora, a minha variação em x foi a seguinte, esse x aqui, ó, ele era 3. Esse x aqui, ó, do outro ponto, o x do outro ponto é 0. Então, qual que é a minha variação em x? A minha variação em x foi de 3 unidades, certo? Daí, então, qual que é o meu A? O meu A é o ΔY, que é o 21, dividido pelo ΔX, que é o 3. O meu A, então, tem que ser igual a quanto? O meu A tem que ser igual a 7. O que significa esse A igual a 7? Nome oficial de batismo. O A é o chamado coeficiente angular, é o coeficiente de declividade, tem a ver com a inclinação. Gerou um A positivo, né? Ao fazermos os cálculos aqui, a gente viu que a gente chega a um A positivo, porque era o que a gente esperava. Afinal de contas, a reta ali era crescente. Se eu faço o link daquilo ali com uma PA, isso indicaria para mim que, ao fazer a substituição ali dos valores de x por 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, eu obteria uma sequência de valores de y e formaria uma PA de razão exatamente igual a quanto? Exatamente igual a 7. Pode fazer ali depois de brincadeira. Troca o x por 1, por 2, por 3, por 4. Você vai ver que a sequência de valores de y que surge é uma PA de razão igual a 7. Tá bom? Se o A é igual a 7, o que significa isso? Significa que o ângulo, que é aquela reta ali, ó, está formando com o eixo x, existe ali um ângulo cuja tangente seria exatamente igual a quanto? Igual a 7, perfeito? Então, esse meu y, nesse caso, é 7x mais 2, e está aqui, então, a lei de formação, tá bom? Pensa rápido aí para mim. Pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido. Observe. Qual que seria o valor? Vou pesar aqui um pouquinho a mão. Qual que seria o valor do y se o meu x fosse 5? Mas não é para substituir, apesar de quando eu falo que é para não substituir, a primeira coisa que vem na sua cabeça é querer fazer o contrário, né? Mas não substitui, não. Tenta não substituir ele na expressão. Tenta entender o que está rolando aqui. Qual que seria o valor do y para o x igual a 5? Ora, para o x igual a 3, a gente não obteve y igual a 23? Para o x igual a 4, eu obteria y igual a quanto? Aquele 7 indica a variação em y. Para cada unidade andada em x, o que vai acontecer lá no eixo y? Nesse caso, o crescimento em y é sempre de 7 unidades. Então, repassando o texto. Se para x igual a 3, o y foi 23, para x igual a 4, o y teria que ser quanto? O y teria que ser 30. Ele teria que aumentar 7 unidades. Para o x igual a 5, eu teria que aumentar mais 7 unidades. Se para o x igual a 4 tinha dado 30, o x igual a 5 teria que dar 37. E acaba sendo o valor que a gente encontraria, claro, se eu fizesse a substituição ali na expressão, né? Troca o x por 5, 7 vezes 5 vai dar 35, 35 mais 2 vai dar 37. Mas aí você consegue enxergar isso a partir ali da taxa de variação. Para cada unidade de x, o y vai aumentando sempre 7 unidades, que é esse número que está indicado aqui para vocês como sendo o nosso A. Bora! Olha essa que está aqui. Essa questão que está aqui, o examinador trazia lá, né? Esses valores aqui no gráfico e perguntava, e aí eu vou aproveitar, perguntava qual seria o valor que a gente teria aqui, né, desses habitantes por quilômetros quadrados no ano de 2008. Vamos pensar comigo? Olha para cá. Então aqui, ó, vou descobrir qual que é o valor do y. Ah, o y é ax mais b. Y igual a x mais b. Qual que é o meu b? O b já foi dado, gente. O b foi aqui, ó, 328,03. Então a minha expressão é essa que está aqui, olha. Y igual a ax mais 328,03. Então o b eu já tenho, ok? Qual que seria o valor do a?
Para você obter o valor do A, pode fazer uma substituição. Não tem problema nenhum, não vou te recriminar se fizer isso. Troca aqui, ó, o X pelo 2010, troca o Y pelo 365,23 e vai fazer ali a resolução de uma equaçãozinha simples de primeiro grau. Uma outra maneira que a gente teria seria tratar o A como se ele fosse delta Y, variação em Y, sobre delta X, variação em X. O que é o meu A? Variação em Y. Qual que foi a variação em Y aqui desses dois pontos? Ó, eu tenho um ponto que tem Y de 365,23 e eu tenho outro ponto que tem Y de 328,03. Então, quando você faz essa diferença aí, 365,23 menos 328,03, você chega numa diferença de 37,2, certo? Esse aqui foi o delta Y, ó, 37,2. E qual que seria a variação em X? Variação em X foi de 10 anos, concorda? A gente tem aqui, ó, uma diferença de 2000 para 2010. A gente tem uma diferença aqui, ó, de 10 anos. Então, 37,2, se eu for dividir por 10, vai ter que dar 3,72. Com isso, a expressão algébrica, a função aqui, né, de primeiro grau associada àquela reta, é essa, ó, y igual a 3,72x mais 328,03. Só que aí, aqui é que está o detalhe. Se você está entendendo ali qual é a dinâmica daquele A, o que aquele A vai te indicar efetivamente, o que a questão pedia era qual que seria o valor no ano de 2008. E aí, não vou discutir, você pode trocar ali o X, o 2008 na sua expressão, perfeito? Não tem problema nenhum. Mas você pode também, a partir da lógica ali do A, desembolar esse cálculo que está aqui de uma maneira talvez um pouquinho mais simples, que seria qual? Olha, lá em 2010, eu não tinha 365,23 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2009, eu teria isso menos 3,72. E agora a gente está falando de valores antes, né? Então, se em 2010 eu tinha 365, em 2009 eu tinha o 365 menos o meu A, que é a minha constante, que é o que está aumentando ano a ano ali no caso. Então, menos 3,72. E o que seria isso em 2008? Esse resultado, menos 3,72. Então, de uma maneira mais prática, claro que você pode pegar o 2008, substituir ali naquela função. Não há o que se discutir, a gente encontrou a lei de formação. Só que se você entende a dinâmica aqui do A, você vai entender que o que você tinha que fazer para 2010, né, uma possibilidade daí para você chegar no resultado de 2010 seria fazer isso. Olha, pega o que, desculpa, de 2008. Para você chegar aqui no resultado do ano de 2008, você poderia fazer isso. Olha, você pega lá o 2010, que foi 365,23, e tira duas vezes o valor daquele A, que foi de 3,72. Isso aqui é raciocínio de PA. Isso aqui é como se fosse a fórmula do termo geral, né? Dizendo que um A10 seria um A8, desculpa, um A8 seria um A10 menos 2R. É isso. Eu tenho em 2010, em 2008 é o que eu tinha em 2010, só que subtraído ali duas vezes a constante, que é o nosso A. Tá bom? Então aqui, se você fizesse aí 2 vezes 3,72, 2 vezes 3,72 daria 7,44. E aí em 2008, então, a gente teria 365,23 menos 7,44, tá? Isso que está aí, o resultado, 3,6523 menos 7,44, isso aqui daria 357, ó, 357,79, aí vou só adaptar ali, ó, habitantes por quilômetro quadrado, conforme constava lá no gráfico. Brunão, mas aí, conforme você falou, daria, né, para jogar isso que tá aí lá na fórmula e dar aquela conferida. Pode, tá bom? De qualquer maneira, se você fizesse aí, né, a substituição na expressão, você chegaria ao resultado da mesma maneira, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no outro exemplo. Veja o que aconteceu nesse daqui, ó. Esse aqui eu não lembro se foi questão, acho que foi questão de concurso também, não sei se foi de concurso ou se foi de vestibular. Veja o que aconteceria aqui. Nesse caso, a gente não tem, olha o que acontece, aí agora, eu vou precisar que vocês fiquem atentos. A gente não tem aqui, gente, o ponto de interseção, né, da reta com o eixo Y.
Então aqui é daquelas situações que a gente não ganhou o bônus do B, mas ainda assim a gente vai dar conta de resolver. Vamos pensar comigo. Minha expressão então é essa, olha, y igual a ax mais b, perfeito? E só um detalhe, deixa eu só voltar aqui para esclarecer, que é o seguinte. Ô, Bruno, mas aí, cara, eu fiz exatamente aquilo que você tinha sugerido, né? Eu fui fazer a substituição aqui, por exemplo, do ano de 2008 na expressão. Eu joguei o 2008, mas eu não cheguei aqui no resultado que você encontrou. É porque aqui, eu preciso que vocês entendam o seguinte, o 2000 é como se ele tivesse entrado no lugar do zero, né? Então, se você for substituir o 2008, o resultado do seu 2008 aqui, você teria que trocar como se fosse pelo x igual a 8, perfeito? Só para que você também não se confunda nesse sentido. Como aqui, ó, esse 2000, né, é como se ele estivesse fazendo aqui o papel do meu zero, então o 2008 é como se fosse o x igual a 8. Aí sim, você pode trocar aqui, ó, o 3,72, se você fosse multiplicar por 8, daria 29,76, só para você dar uma conferida aí. 29,76, se você for somar com 328,03, vai dar 357,79, tá bom? Então pode fazer dessa forma, só que aqui então, nesse caso especificamente, trocando o x ali por 8, não pelo 2008. Bom, aí vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui então. Tem lá, ó, eu sei que y é igual a x mais b. No primeiro momento, vou tentar descobrir qual que é o valor do meu a. Já crio aqui uma expectativa de que o meu a seja um número quê? Seja um número positivo, certo? Depois, na hora que eu terminar de resolver aqui, eu vou fazer a conta, mas meu a vai ter que ser positivo, afinal de contas, aquela reta que está ali, ela é crescente. Então, já que meu a é positivo, já que meu a é ΔY sobre ΔX, e aqui foram apresentados exatamente 2 pontos, eu não tenho muito para onde fugir, né? Qual que seria aqui, então, a minha variação lá no eixo Y? Bom, no meu eixo Y, eu saí do 745 e fui até o 1315. Então, fazendo essa diferença, a gente teve um aumento aí de 570, tá bom? Como se eu tivesse falado aqui que por algum motivo eu tive um aumento ali do volume cardíaco de 570 ml, tá bom? Depois, 1.400 para 2.000, a gente tem aqui, ó, o meu ΔX como se fosse quanto? Como se fosse 600. Qual que foi a variação aí da massa do fígado? A variação da massa do fígado foi de 600. O que que é o meu Y? Desculpa, o que que é o meu A? Meu A é ΔY sobre ΔX. Então, ΔY, 570 sobre ΔX, teria que ser 600. Daí, então, 570, se você for dividir por 600, fazendo ali simplificação, 57 por 60, tanto faz aí, vai ter que chegar a um resultado de 0,95, tá bom? 0,95. Então, se você já dividisse direto aqui o 570 pelo 600, ou se você dividisse o 57 por 60, ou se você simplificasse, por exemplo, 19 dividido por 20, tá bom? E aí, tanto o 57 quanto o 60 seriam, os 57 quanto o 60 daria para a gente simplificar. E aí, dividindo aqui por 3, na verdade, né? Dividindo por 3, 57 por 3 daria 19, 60 por 3 daria 20. E aí, se você fosse dividir 19 por 20, teria que dar 0,95, assim como 57 por 60. Ok. O que significa esse A? Bom, primeiro, esse A já indica para a gente aqui o crescimento, conforme a gente já tinha desconfiado. Meu valor de A tinha que ser positivo. Ok. O que aquele A mostra para mim? E para cada aumento de uma unidade, para cada aumento de 1 grama, vamos dizer assim, né? Para cada aumento de 1 grama ali no que ele chamou de massa do fígado, eu teria um aumento do volume cardíaco de 0,95 ml. Ok? Aumento uma unidade na massa de fígado, aumento o meu Y em 0,95 ml. Então, a minha expressão agora, ela está escrita assim, olha, como Y igual a 0,95x mais B. Aí, nesse caso, como a gente não tem aqui o ponto de interseção visível, aí cabe a você fazer a substituição de um ponto nessa expressão que está aqui, certo? Então, de novo, Bruno, mas aí acaba que eu usei 2 equações e 2 incógnitas. Não tem problema. É aquela história. Você pode trabalhar aqui com um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, mas eu estou te mostrando que minimamente eu consigo sair disso usando aqui, por exemplo,
o coeficiente de variação, tá bom? E agora, agora sim, como eu não tenho ali o visível, né, o meu ponto B, eu faço a substituição de um ponto. E aí, gente, é critério de cada um. Ah, qual o ponto que é melhor? Isso aqui agora vai ser indiferente, tá bom? Vou usar aqui, por exemplo, o ponto de coordenadas 1.400 e 745, mas você pode usar aí o ponto de coordenadas 2.000 e 1.315, que vai ter que chegar ao mesmo resultado. Então aqui, fiquem ligados, como eu não tinha o B, ó, eu consegui descobrir o A, só que o B eu não ganhei de bônus. Então, faço aqui a substituição de um dos pontos. Lembra, são pares ordenados, você tem que obedecer ordem. Esse ponto é obrigatório que você enxergue ele como 1.400, 745. Ah, eu fiz o contrário. Vai dar errado. Se você troca o ponto por 745, 1.400, você está deslocando o ponto, você está traçando uma outra reta, você mudou ali a história. Então, tem que ser ali naquela ordem, tá? Por isso que então aqui eu vou substituir, ó, y por 745, que ficaria igual a 0,95 vezes o meu x, que foi 1.400, mais o valor do b, ok? E aí, o 0,95, se a gente for multiplicar por 1.400, vai ter que dar 1.330. Então, eu fico com 745, que é igual a 1.330, mais o valor do meu b, de onde, então, a gente vai concluir. Deixa a letra para um lado, joga número para o outro. Vou pegar esse 1.330 e passar para cá subtraindo. Eu ficaria, então, com 745 menos 1.330, que vai ter que ser, então, igual ao valor do b, de onde você vai concluir, então, que o b vai ter que ser, inclusive, um número negativo, tá bom? 745, se você for tirar 1.330, isso aí daria menos 1.000, daria menos 585, tá? Menos 585, que seria, então, o valor do b. Ah, Bruno, mas e se multiplicar por menos 1? Vai multiplicar por menos 1 para quê? Ó, o b já está aqui positivo. Se multiplicar por menos 1, você vai descobrir que menos b é 585. Eu estou a fim de descobrir o valor do b e não do menos b. Então já acabou, está aqui, ó. Meu b vale menos 585. Perfeito? Então, a expressão algébrica que gera aquela reta que está ali é essa, olha, y igual a 0,95x menos o 585. Depois de curiosidade, se você fizer aqui nessa expressão, aí seria só uma forma de você verificar se o que você fez aqui está correto, ok? Se nessa expressão que está aqui, por exemplo, você coloca, substitui ali os pontos, né? Se você substitui aqui, olha, esse x por 2.000, ao substituir esse x por 2.000, você vai ver que o resultado acaba dando quanto? Acaba dando 1.315. Então, essa que está aqui era a expressão. E aí tem um detalhe, e é o que a gente sempre pede para vocês ficarem atentos, porque do jeito que ali aquele gráfico foi apresentado no visual, ele poderia dar, né, uma margem para que um candidato no visual falasse assim, pô, mas aquele B ali vai ter que ser positivo, não. E aí eu descobri o B negativo, eu estou achando estranho. Porque aquilo ali é só um rascunho, né? Mas se a gente fosse montar o gráfico mesmo, ele tivesse feito aqui, né? Talvez aqui, ó, porque aí você tá vendo, ó, a gente tem aqui talvez uma proporção diferente de escala no eixo X, né, no eixo horizontal, mas se a gente fosse fazer o gráfico mesmo, só para que você entenda que aquela reta que está ali ia interceptar o eixo Y lá embaixo, no 585, tá bom? E não numa parte aqui positiva. A questão, se não me engano, ela era justamente para o aluno identificar a lei de formação, né? Então, o aluno que fosse no visual e contasse, por exemplo, com o visual de que o B tinha que ser positivo, iria acabar se estrepando, né? Quando a gente faz os cálculos mesmo no papel, a gente vê que o valor do B tem que ser negativo. Então, tá aqui, olha, essa seria a expressão, tá bom? Y igual a 0,95x menos 585.